Paz de Deus com todos, com todas. Eu tava tocando um hino aqui. Ai, toquei bastante, graças a Deus. Coloquei lá no Instagram. Consegui salvar a live lá no Instagram. Fiz uma live, foi bem legal. Mas eu tô sentindo o dia inteiro de compartilhar com vocês uma situação que eu tô vivendo, que eu tô passando, e pedir oração para vocês, lógico, e pedir a opinião de vocês, se alguém já passou por essa situação, tem passado por essa situação. Eu tenho 3 filhos, né? Como vocês sabem, eu casei com 18 anos, fiquei 20 anos casada, e infelizmente não deu certo, aconteceu muitas coisas, lutei muito para salvar o meu casamento, mas eu descobri que tem que ser 2 pessoas lutando pelo mesmo objetivo, senão a gente cansa e não chega a lugar nenhum. Mas enfim, tentei criar meus filhos na igreja, levei todos eles na igreja. O mais velho chegou a tocar violino, tocava violino na igreja. O do meio, meu filho do meio, falava que queria ser porteiro quando ele crescesse, era tão bonitinho. E o meu caçula também falava que ia tocar instrumento. Mas devido assim às dificuldades, as brigas, né? Por mais que eu evitasse, tinha discussão, ficava aquele clima ruim dentro de casa. E, né, ele congregava, meu ex congregava pouco, e os meninos foram ficando em casa com o pai, né? O pai, eu vou ficar com o pai, aquela coisa, não, hoje eu não vou ficar com o pai. Mas o que eu pude, eu levei meus filhos na igreja, eu tentei e tento até hoje ensinar o que é certo e fazer o que é certo, Deus sabe. E eles não me dão trabalho, graças a Deus não me dão trabalho, são os meninos que me respeitam, me abraça, me sauda quando chega, quando vai sair. Graças a Deus, são muito, muito bons para mim. Não tenho palavras para agradecer a Deus, porque meus filhos, assim, são um apoio para mim, são, assim, a melhor coisa depois da graça que Deus me deu, né, que Deus me chamou, os meus filhos. Mas, gente, não é fácil quando você cria o seu filho na igreja, e eu não posso falar quem que é, né? Mas depois eles duvidam da existência de Deus. Eu queria perguntar se tem mais mães que passam por isso. Sabe, teu filho te confrontar e fala assim, mãe, prova que Deus existe? Porque se Deus existe, por que Deus criou o mal? Mais alguma mãe passa por isso? Lógico que a gente, quando Deus chama na graça, Deus não deixa dúvida. Se bem que eu acho que eu me converti de verdade há uns 2, 3 anos atrás, né? Depois da separação, com a pandemia, tanta coisa aconteceu e Deus me fortaleceu na graça. Quando o adversário investiu com tudo, pra me derrubar, porque de certo ele pensou assim, agora ela tá separada, tá divorciada, vai ser desprezada, vai ser humilhada, agora é a minha hora de pisar e dar uma rasteira nela e pronto, né, vai ser facinho de derrubar, mas ele tava muito enganado, porque quem me chamou na graça foi Deus, eu não quis, quando eu conheci essa graça, eu fui na igreja só para não desfazer, né, como eu já contei, para não desfazer do convite da irmã Cida, e eu gostava muito dela, sentia que ela transmitia uma paz muito grande, e eu fui na igreja, desde o primeiro dia que eu fui na igreja, Deus falou grandemente comigo, embora eu duvidasse que era Deus falando, eu falava, esse homem sabe que eu nunca vim aqui antes, tá falando, lógico que ele sabe que é a primeira vez que eu vim aqui, mas foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira vez, e Deus foi falando comigo
falando coisas que só Deus sabia o que estava no meu coração, e a gente sente que é Deus. Não restou dúvida no meu coração que era Deus mesmo, teve misericórdia de mim, me chamou na graça, eu obedeci a Deus, né? Enfim. Mas quando o filho da gente vem falar, mãe, me prova que Deus existe, eu falo assim, como que a gente vai provar se a gente serve a Deus por fé? E cada pessoa, cada um que Deus chama na graça, independente de igreja, Deus faz uma obra diferente, Deus faz um movimento diferente, toma um caminho diferente na vida de cada um. Igual várias passagens da Bíblia, várias pessoas que Deus chamou de maneiras totalmente diferentes, né? Que Deus chamou na graça. E mesma coisa Deus faz com a gente. Uns nunca foi na igreja e quando vai a primeira vez no batismo, obedece a Deus. Outros vai na igreja a vida inteira e não batiza, não, né? Mas como que a gente vai provar para o filho da gente que Deus existe? Então eu falei um dia assim para o meu filho, eu falei, filho, eu sinto Deus, eu sinto a presença de Deus. Não tem como eu falar para você, expressar em palavras o que eu sinto aqui no meu coração, mas eu sei o que eu sinto e eu sei que é Deus. Mesma coisa, eu não consigo provar para você e medir para você o tamanho do meu amor por você, porque é eu que sinto aqui dentro. Você sabe que eu te amo, mas eu não posso provar para você, além de atitudes, né? Mesma coisa, nós provamos para Deus que amamos Ele com as nossas atitudes, né? Porque tá escrito assim, que a fé sem obra é morta. Se você fala que tem fé, mas não tem obra, então tem alguma coisa faltando, porque a graça nos modifica, a fé nos modifica. Tem que ter obras dignas de arrependimento, como, né, eu não decoro, gente, eu sou ruim para decorar partes da Bíblia, eu sei, mas não consigo decorar, assim, os versículos, né, quando, antes do Senhor Jesus batizar, né, que tá na ponta da língua, não consigo falar, quando ele foi batizar o Senhor Jesus, ele falava para aquele povo, raça de víboras, né, né, tenha fruto digno de arrependimento, porque não é só falar que é crente, querer batizar para, né, com medo de ir para o inferno, gente, isso é... Falando nisso, a gente faz muitas coisas erradas, cria muitos bloqueios na cabeça dos nossos filhos. Quando a gente é religioso e não serve a Deus pela graça, igual eu falei, eu acho que eu sou pouco tempo de convertida de verdade, porque eu era muito religiosa, tanto que a gente, lógico que tem que levar os filhos da gente na igreja, tem que pôr uma certa exigência, exigir deles ir na igreja, porque eles têm que nos obedecer, né? Apesar que depois que passa dos 12 anos, 15 anos, não tem como a gente obrigar a ir na igreja e não tem como a gente obrigar os filhos da gente a servir a Deus. Não é porque nasceu caminhando com a gente, indo na igreja desde pequenininho, não tem como a gente obrigar os nossos filhos a servir a Deus, porque a gente não sabe, é o tempo de Deus na vida deles, não do jeito que a gente quer, né? Eu aprendi isso a duras penas, porque quando meus filhos começaram a parar de ir na igreja, meu filho parou de tocar o violino dele, meu Deus, me doeu muito, 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 muito. Eu ficava muito triste cada vez que tinha um culto de jovem no domingo, e eu falava, vamos na igreja? Não, mãe, eu não tenho vontade mais de ir para a igreja. Isso me doía na minha alma, doía e dói, né? Até hoje, eu já falei algumas vezes que às vezes eu tô na igreja e sinto tanta vontade que meus filhos estivessem lá. Mas é Deus que vai fazer a obra na vida deles no tempo certo. E eu tenho fé que Deus vai, porque isso é promessa de Deus, né? A promessa de Deus se cumpre, mas não é no tempo da gente, é no tempo
que Deus quer fazer as coisas. Mas o que eu queria, né, que vocês falassem para mim, escreve aí nos comentários, por favor. Se o teu filho te pergunta, mãe, prova para mim que Deus existe, o que você fala para o seu filho, né? Meus filhos viram obras de multiplicação desde pequenininho, obras lindas na nossa vida. O Gabriel orava quando ele era pequenininho, testemunhou na igreja, e, né, mas ele falou para mim, não faz muito tempo, que Deus nunca falou com ele. É complicado, né? Ele diz que Deus nunca falou. Ele diz que ele até entendia quando Deus estava falando com um auxiliar de jovem, com uma jovem que estava lá chorando. Ele sabia que Deus estava falando, que o irmão estava falando, direcionado àquela pessoa. Ele sentia, entendia isso, mas com ele especificamente ele fala que Deus nunca falou, né? Mas como, né? Mais alguém passa por isso? De criar os... Eu tô rindo, mas é de nervoso, gente. Criar os filhos na igreja e falar assim, mãe, né? Se Deus existe, por que Deus criou o mal, né? Eu sei que Deus criou todas as coisas, que Deus criou os anjos que caiu do céu, e todas as coisas era permissão de Deus, era para se cumprir, era para aumentar o povo na terra. E sei que, no meu entender, se não houvesse a escuridão, a luz não ia ter o mesmo brilho. Se não houvesse a fome, se alimentar não faria sentido. Eu penso dessa maneira. Eu tô falando de mim, gente. Eu não li nada para falar isso daqui. Eu tô falando de mim, né? Fala, filhote. Tô gravando aqui. O Miguel tá ali. Então, hoje só tá o Miguel aqui. Mas eu creio assim, eu falei pro meu filho, não faz muito tempo, falei assim, olha, quando Deus quiser te chamar, Deus for te chamar, você vai entender e vai sentir a presença de Deus, você vai sentir o que é o falar de Deus, a misericórdia de Deus. Mas Deus vai te encontrar no caminho. Ele falou, mãe, eu já pedi muitas vezes para Deus me dar sinal, para Deus mostrar alguma coisa para mim. Mas, apesar de tudo, eu fiquei feliz, né? Porque ele é um menino muito inteligente que quer, né? Ele quer. Mas eu sei que tudo tem o tempo certo, tem o tempo de Deus. Mas como eu estava conversando hoje com a minha ajudante ali, eu falei, gente, uma pessoa que não crê em Deus é uma pessoa triste. Vocês não concordam comigo? É uma pessoa triste. Porque a gente, tendo fé, a gente se agarra com Deus. Literalmente, a gente sabe que pode vir a luta, a prova, a enfermidade, a tribulação, que a gente sabe que o Senhor prometeu que nunca nos abandonaria, né? Lógico, Deus pede para a gente fazer a nossa parte também, pede para nós guardar os mandamentos, pede para a gente ser fiel a Deus, né? Porque Deus quer a nossa obediência, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. E qual pai? Deus é um pai tão bondoso, tão misericordioso. Qual pai que não vai cuidar do seu filho? Qual pai que vai... Pai verdadeiro, tá? Pai de verdade, não igual uns pais nessa terra aí que não cuida dos filhos. Deus... Uma coisa que eu ouvi esses dias, um psicólogo, não sei se é um psicólogo, um psiquiatra, falando que quando a pessoa, principalmente o homem, não crê em Deus, é porque ele tem algum problema com seu pai terreno, com seu pai da terra. Então, ele tem a dificuldade de sentir o amor desse pai da terra e, consequentemente, tem a dificuldade de sentir o amor do Pai Celeste.
Mas eu quero que vocês comentem aí comigo, se o teu filho chegar em você, falar, mãe, prova pra mim que Deus existe. Eu sei que Deus existe por tudo que existe. Pelo céu, pelo mar, pelas águas, pelos peixes, pela vida que Deus nos deu. Porque nada é um acaso, nada é consequência de uma explosão. Bom, quem sabe na criação, né? Deus fez uma explosão, mas não como a ciência explica. Mas eu creio, né, que existe um Deus que fez todas as coisas e fez o equilíbrio de todas as coisas perfeito, perfeito. O frio, o calor, tudo. Mas é isso, gente. Eu tô até rouca de cantar e de falar hoje o dia todo quase. Mas eu quero que vocês comentem aí, por favor. O que você falaria pro seu filho? Mãe, prova pra mim que Deus existe? Como que você prova pra mim? Eu sei que Deus vai alcançar ele no tempo certo. Não é verdade? Gente, ora a Deus por mim, para que eu consiga melhor servir a Deus, porque o meu objetivo é cada dia melhorar um pouquinho e um dia, né, tá preparado, ou o dia que o Senhor achar graça de me levar dessa terra, que eu esteja preparada nesse dia, né, junto com todos que procuram fazer a vontade de Deus também, mas ora Deus por mim, pelos meus filhos, minha família, enfim, gente, Deus abençoe, mas comentem aí, tá? Eu não sou de pedir para comentar, curtir o vídeo, mas se você acha importante algum vídeo meu que passou alguma mensagem boa, compartilha com mais pessoas, porque o meu objetivo aqui é passar a vida real, as coisas que eu vivo no dia a dia e que eu tô aprendendo no dia a dia, porque eu aprendo todo dia, e passar alguma coisa que também ajude você no dia a dia. E a gente vai se ajudando aqui, tá bom? Deus abençoe então vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe mesmo, de coração, tá bom? Fiquem com Deus.